Excelente notícia para o torcedor vascaíno. São Januário vai ser, enfim, reformado. E hoje, sexta-feira, estará acontecendo uma reunião importantíssima para andar com a reforma do nosso Caldeirão. É claro, aqui nesse Acorda Vascão eu vou te trazer todos os detalhes de tudo que está acontecendo, além dessas também muitas outras novidades, muitas outras informações, otimismo dentro do Vasco da Gama pela contratação do uruguaio Brian Rodrigues. Tem informação também com relação à saída do volante Jair, a saída do atacante Jean Davi Menezes, negociação também envolvendo o lateral esquerdo Riquelme, Fernando Diniz de olho no atacante GB e muitas outras novidades. Te prometo, aqui nesse Acorda Vascão, você terá um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse que você está assistindo agora, nesse momento, é o Acorda Vascão, O Acorda Vascão é aquele vídeo para, de fato, te acordar com as principais informações do nosso Cruz Maltino. Sempre às 7 horas da manhã em ponto, eu, Lucas, estou aqui para te informar sobre o nosso Vasco da Gama. E você, além da Acorda Vascão, também tem aqui no canal Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, o Boa Noite Gigante, sendo o terceiro e último vídeo do dia, além também de outros tipos de conteúdos, pós-jogo, pré-jogo. Tem também conteúdo nas nossas redes sociais. O que não vai faltar para você no canal do Gigante Vasco é informação sobre o nosso Cruz Maltino. Então, é claro, já se inscreva aí no canal, curta o vídeo, compartilhe e venha fazer parte aí. Posso te dar a certeza, tá? Da família que mais cresce aqui no YouTube, Vascaíno. Show? Vambora então, sem muita enrolação, Falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão falando sobre Copa do Brasil. Pois como tá aparecendo aí na imagem, temos já divulgado os 16 clubes que irão fazer parte das oitavas de final da Copa do Brasil, competição que no ano passado o Vasco da Gama chegou até a fase de semifinal, sendo eliminado, infelizmente, para o Atlético Mineiro. Temos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô de Pernambuco, São Paulo e Vasco da Gama. Estes são os 16 clubes, classificados aí para essa competição. As três grandes zebras, sem dúvida nenhuma, nesse pote das oitavas de final são Retrô, CRB e CSA. O CSA eliminou o Grêmio nessa terceira fase, o CRB eliminou ontem o Santos e o Retrô eliminou o Fortaleza, Então, as três grandes zebras aí, três equipes que não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, além do Atlético Paranaense, que nessa temporada está na segunda divisão, mas é uma equipe que frequentemente aparece também sempre na fase final da Copa do Brasil, está acostumada a disputar a Copa do Brasil. Ano passado, inclusive, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentaram nas quartas, de final e o Vasco eliminou a equipe do Paraná. Lucas, qual é o melhor adversário aí nessa próxima fase da Copa do Brasil? Sem dúvida, CRB, CSA ou Retrô. Esses são os três adversários mais teoricamente tranquilos, porque de tranquilos também não tem nada nessas oitavas de final, mas olhando aí para os considerados clubes que disputam a Série A do Brasileiro, hoje o Red Bull Bragantino é uma equipe legal de se enfrentar, um Atlético Paranaense que está na Série B, um Bahia, eu acho que é uma equipe tranquila também de se enfrentar, e o próprio, ao meu ver, Fluminense, por incrível que pareça, eu acho que o Fluminense era um adversário tranquilo. Clubes que jamais eu gostaria de enfrentar nessa fase, de ver o Vasco da Gama enfrentando Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, clube chato demais numas oitavas de final de Copa, ainda mais Copa do Brasil. Cruzeiro até vai, Flamengo não gostaria de enfrentar agora nas oitavas, Palmeiras não gostaria de enfrentar agora nas oitavas, e acho que só Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Botafogo e Atlético Mineiro. Esses 5 aí, meu amigo,
Seria muito ruim para o Vasco da Gama ver enfrentar nessa fase da competição. Enfrenta mais para frente. Mas quem quer conquistar o título, meu amigo, não tem essa não, né? Tem que enfrentar quem tiver que enfrentar. Não há restrição, o Vasco poderá enfrentar qualquer adversário, diferente de como aconteceu na terceira fase, né? A CBF ainda não divulgou a data da realização do sorteio, mas já há 2 datas reservadas aí, as famosas datas base, né, para a disputa dessas oitavas de final. Dia 30 de julho e 6 de agosto. Então, grava aí na sua agenda, 30 de julho e 6 de agosto estarão muito provavelmente acontecendo os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem conseguir se classificar para as quartas, coloca aí no bolso mais R$ 4.740.000. Muita grana, né, torcedor vascaíno, que o nosso Vascão tem a possibilidade de colocar dentro dos seus bolsos. Tá animado com a Copa do Brasil? Você acha que enfim vai esse ano? Deixe a sua opinião nos comentários. O que o vascaíno, porém, tem a expectativa que vá nesse ano é a reforma de São Januário. E hoje, dia 23 de maio, estará acontecendo das 9 da manhã às 7 horas da noite, às 19 horas, em formato híbrido, uma AGE, né? Uma Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a criação da SPE. Você já ouviu falar sobre a SPE? Eu vou ser sincero, eu não havia ainda ouvido falar. Uma surpresa para mim, ontem fiquei a noite toda procurando para saber o que era isso, para trazer a vocês agora nesse Acorda Vascão. A SPE, essa sigla SPE, ela é a Sociedade de Propósito Específico. A SPE, para você vascaíno que não sabe, é uma empresa controlada por outra entidade, no caso, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama, constituída com um objetivo específico, geralmente uma obra ou um projeto de infraestrutura cuja conclusão provocará o encerramento das suas atividades, né? De acordo ainda com informações dada a sua autonomia jurídica e também patrimonial, que lhe permite adquirir bens, direitos e contratar obrigações, a SPE tem se caracterizado como um instrumento importante de blindagem dos riscos inerentes ao empreendimento, sejam financeiros, técnicos ou contratuais, além também de potenciais vantagens tributárias. Para fechar aqui esse assunto, o Clube de Regatas Vasco da Gama optou por constituir essa SPE do tipo sociedade anônima, de modo que, além das obrigações estatutárias, a empresa deverá também seguir o regramento da lei das sociedades anônimas, né, que garante maior transparência e governança, com a obrigação de manter um conselho fiscal e divulgação pública do relatório de administração, balanço patrimonial e parecer da autoridade independente, né? Então essa SPE estará sendo votada hoje, ou seja, os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama das 9 da manhã às 7 horas da noite estarão votando, né, para a abertura ou não dessa SPE. No caso, uma votação importantíssima, uma votação para aprovar a criação da empresa para tocar as obras de São Januário. Resumidamente, é exatamente isso, uma exigência feita pela lei do potencial construtivo. Então, para andar a reforma de São Januário, terá que acontecer essa SPE. O que eu tenho a criticar, porque eu tenho mais críticas. Um absurdo ao meu ver, a atual gestão do presidente Pedrinho, a atual diretoria, não ter feito absolutamente nada em prol disso para o torcedor, cara. Assim, eu sei que o torcedor comum não vota, quem vota são os sócios, mas eu acho que o torcedor comum tem direito de saber o que é uma SPE. Ontem até teve um vídeo na própria Vasco TV, gravado, né, pelo Alain Belaciano, que é hoje o próprio presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, mas sinceramente, você divulgar um vídeo ontem sobre a SPE, cara, é muito pouco diante de um assunto tão importante e de um tema tão delicado, cara, que, assim, ao meu ver, errou e muito. O Vasco precisaria ter mais explicações sobre o que é a SPE. Mas, enfim, né, vai rolar hoje. Daqui a 2 horinhas, esse vídeo sair às 7 horas da manhã, estará acontecendo. É algo completamente essencial para o futuro do Vasco. Sendo aprovado, né, o Vasco vai andar ainda mais com a perspectiva que essa reforma aconteça ainda no final desse ano de 2025 e já no ano de 2026, São Januário já não possa mais ser utilizado pelo Vasco da Gama para a disputa de partidas. Show, vascaíno, então?
deixe aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Está animado com a reforma do Caldeirão? Coloque aí embaixo, amigo torcedor vascaíno. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, né, como vocês viram aí, tudo sobre a SPE. E vamos embora aqui para o segundo bloco desse Acorda Vascão, para falar com vocês sobre movimentações de mercado da bola e muitas outras novidades. A primeira que eu já quero trazer a vocês aqui na manhã, né, dessa sexta-feira, nesse segundo bloco, é sobre Léo Jardim. Eu venho informando muito nos meus últimos vídeos sobre goleiro. Eu tenho mais novidades para trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Ontem, o jornalista Joel Silva trouxe novidades sobre essa novela Léo Jardim. Uma situação até bastante chata. O Vasco, ele tem um contrato com o Léo Jardim, que foi assinado lá em 2023, que dá ao Vasco da Gama uma certa prioridade ao goleiro, né? Por quê? Porque agora o Léo Jardim completando 50% das partidas que o Vasco disputará em 2025, o contrato dele será renovado automaticamente. Informação até ontem, né, dada pelo jornalista Vene Casagrande, é que essa renovação contratual do goleiro automática até o final do ano que vem é bem boa, tá? Renovação automática que dará ao Léo Jardim um novo contrato com um salário bem maior do que ele recebe hoje, e além também de uma multa rescisória avaliada no valor de 40 milhões de euros. O Vasco, ele já formalizou uma nova proposta pelo goleiro, 3 inclusive, a terceira considerada internamente muito boa, e é essa a informação que eu quero trazer a vocês. A informação é que o Vasco entende que a proposta, a última feita ao goleiro Léo Jardim, é uma proposta muito boa, cara. Uma proposta assim que colocará o Léo Jardim como um dos 5 goleiros que mais recebe no futebol brasileiro. Provavelmente o Léo Jardim ficará abaixo de alguns nomes como Rossi, do Flamengo, Hugo, do Corinthians, goleiro de bagagem, né? Muito bom goleiro, inclusive de seleção brasileira. O Everton, do Palmeiras. Provavelmente o Everson também, goleiro do Atlético Mineiro. E o Cássio ou o Fábio, do Fluminense. Abaixo desses nomes, o Léo Jardim não ficará com relação à questão salarial. A demora hoje dessa resposta por parte do empresário do Léo Jardim com relação à sua renovação, ela joga contra o staff devido ao gatilho que há no contrato, né? Porque se o Léo Jardim disputar 50% das partidas do Vasco, o contrato dele será renovado automaticamente. Nessas últimas horas até surgiu certa dúvida se o Léo Jardim poderia optar por não renovar. Meu amigo, tá em contrato, se tá em contrato tem que fazer acontecer. E se renovar, vai. E se renovar e o Léo Jardim não quiser a renovação, terá que realizar uma rescisão. E uma rescisão contratual é indenização, é multa para ambos os lados. Se o Vasco não quiser renovar ou se o Léo Jardim não quiser renovar, uma multa terá que ser paga. Então a situação é exatamente essa. Há de fato, né, um gatilho contratual para a renovação. Se o Léo Jardim disputar 50% das partidas do Vasco em 2025, mas se ele não quiser renovar, meu amigo, não há discussão sobre aceitar ou não, é só pagar a multa. Essa é a situação do goleiro Léo Jardim. Falando também em multa, outro jogador que tem um contrato com o Vasco da Gama bem longo é o Jean Davi Menezes, chileno que tem um contrato com o Vasco até o final do ano que vem e não vem sendo utilizado. O jornal o Globo recentemente trouxe uma informação sobre esse atacante chileno e, é claro, aqui nesse Acorda Vascão eu trago a vocês novidades. Por quê? Porque o chileno ele vem recebendo sondagens de clubes do futebol mexicano, do futebol norte-americano, mas até o momento o Vasco não fechou a saída do Jean Davi Menezes. Informações até que Jean Davi Menezes e o Vasco irão se reunir até o final desse mês, né, de maio, para definir a saída do atacante de 31 anos de idade. Qual é, porém, a questão? O chileno quer sair de graça e o Vasco quer uma compensação financeira. Até porque Jean Davi Menezes custou aos cofres do Vasco $1,5 milhão. Então, a atual diretoria ainda não está louca da cabeça de liberar um jogador de $1,5 milhão, quase 9 milhões de reais, de graça, depois de menos de um ano dentro do Vasco da Gama. Então, diante disso, né, meu amigo torcedor vascaíno, hoje, nesse momento, o Vasco busca, junto ao jogador, uma venda na janela do meio do ano e o atleta tenta bater na mesa uma rescisão contratual amigável, como aconteceu com Souza e Manuel Capasso. O certo é, Jean Davi não quer ficar no Vasco, o Vasco não conta com o Jean Davi e vamos ver o que irá acontecer daqui para frente.
Infelizmente, um erro do Vasco da Gama essa contratação, e agora o Vasco internamente vem também colhendo os frutos. Com relação a mais uma possibilidade de saída, é a do Jair, na janela agora do meio do ano, né? O Vasco vem recebendo também algumas sondagens pelo volante. Informações aqui: Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense chegaram a se interessar, mas ainda não formalizaram nenhuma proposta, apenas sondagens bem inicial. E nenhuma das sondagens de fato agradou, nem ao Jair e nem ao Vasco da Gama. Os clubes têm até buscado um acordo com o Cruz Maltini, e a informação do jornalista Joel Silva é que o Vasco está disposto sim a liberar o Jair sem custo já na janela do meio do ano, até podendo envolver uma troca entre atletas com algum outro clube. O grande problema hoje do Vasco é a questão salarial do Jair. Jair tem um salário de R$900 mil. Então, conseguindo a saída do Jair na janela do meio do ano, já que é um atleta que não está sendo utilizado, poderia dar um alívio na folha salarial e com essa grana investir na contratação de um outro e bom jogador, né? Pô, R$900 mil no mercado, você pode contratar um bom atleta com esse salário por mês. Então, esse é o objetivo hoje da diretoria, né, Cruz Maltina, liberar o Jair de graça na janela do meio do ano e com essa grana reinvestir na contratação de um outro atleta. A diretoria do Vasco entende que para receber um salário de R$900 mil por mês, você tem que ser uma peça importante, titular absoluto, algo que hoje o Jair não é, e por isso internamente é visto como um atleta não digno para receber um salário tão alto assim. Quem, porém, o Vasco tem a expectativa de pagar e pagar caro, né, é o Brian Rodrigues. Recentemente, né, a gente teve a informação, eu trouxe até aqui a vocês no vídeo, que o Palmeiras formalizou uma proposta ao atacante uruguaio. Informações do canal VDG Cast é que essa proposta de fato aconteceu e ela gira algo em torno de 30 a 35 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atacante. Recentemente, o próprio empresário do Brian Rodrigues esteve presente em São Paulo para conversar com a diretoria alviverde. No entanto, a proposta que o clube mexicano fez não agradou. Foi uma proposta considerada muito abaixo daquilo que hoje o América do México espera para vender o Brian Rodrigues, né? Nesse momento, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não pretende aumentar a proposta. Internamente, o Palmeiras vê o Brian como um grande jogador, mas jogador para composição de grupo. O elenco do Palmeiras hoje, de fato, está bem fechadinho. E por entender o Brian como uma composição de grupo, não uma peça essencial, o Palmeiras não está disposto a fazer loucuras financeiras, investir um valor alto para contratar o atacante uruguaio. Então, se o Brian fica mais longe do Palmeiras por uma opção do próprio clube paulista, automaticamente ele não fica mais perto do Vasco, mas o caminho fica livre para o Vasco conseguir fechar a contratação. E é sim Brian Rodrigues tratado como um alvo estratégico para a equipe de Fernando Diniz para essa janela do meio do ano. Informações aqui: o Vasco já iniciou até contatos, né, com a diretoria do América do México, enquanto também os próprios representantes do jogador conversam com a diretoria Cruz Maltina. O clima dentro do nosso Vasco é de otimismo com relação a Brian Rodrigues e até uma expectativa que, se de acordo com o andar da carruagem, né, do jeito que está andando, pode ser até que antes mesmo da janela ser aberta no dia 10 de julho, o Vasco já esteja com a situação do Brian Rodrigues bem encaminhada. Lembrando que no início do ano, o Vasco fez uma proposta aceita pelo América do México. O Vasco colocou na mesa do clube mexicano $7 milhões, 40 milhões de reais. O América do México aceitou, mas não liberou à época o Brian Rodrigues por conta do curto tempo antes do término da janela de transferência. Então, até foi um contato do América com o Vasco: olha, a gente aceitou a proposta, mas a gente não vai ter tempo para repor esse jogador no elenco, então vamos fazer assim: a gente aceita a proposta e lá no meio do ano a gente libera o Brian para vocês. Isso que estava palavrado entre Vasco e América do México. Como o Palmeiras fez uma oferta abaixo do que o Vasco fez, a expectativa é que o Vasco mantenha com essa oferta feita no início da temporada e traga Brian Rodrigues para compor esse elenco Cruz Maltino, que seria um baita reforço, né? A gente hoje, com todo o respeito do mundo, reclama de Lloyd Augusto, e ter Brian Rodrigues na ponta seria algo absurdo, né? É um baita jogador esse atacante, e volto a repetir: há um otimismo, até porque a proposta do Vasco, que foi aceita pela América do México, já foi feita no início do ano. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar ligado na cena dos próximos capítulos. E para fechar aqui rapidamente esse Acorda Vascão, falar sobre o atacante GB, né? GB é um dos destaques da categoria, de base do Vasco da Gama, vem chamando muita atenção do técnico Fernando Diniz, tá?
para ficar de olho. Expectativa é que Fernando Diniz comece a observar o jogador mais de perto e passe até a chamar o GB para participar das atividades com o elenco principal. GB foi um jogador aí que recentemente quase foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia por 20 milhões de reais. No finalzinho deu ruim lá nas tratativas e o negócio não andou, mas é um jogador de muita qualidade que hoje, com todo respeito, sobra, tá? Na base, é um atleta que já tá passando do tempo, cara. GB já é um jogador que poderia estar junto do profissional do Vasco há muito tempo. Eu não sei o que ele está fazendo ainda, inclusive, na base. Cruz Maltino, um jogador que interessa ao Fernando Diniz, tá de olho, tá brilhando na base e pode pintar breve, logo aí no time profissional do Vasco. Te anima, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas dessa sexta e já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.